Jackson, no bloco anterior nós deixamos uma questão, a reforma tributária. Este é o caminho para resolver os problemas dos municípios do Rio Grande do Norte e do país? Com certeza, meu caro Pinto. Na verdade, aquela história que a gente sempre, eu acho que em outros programas que eu estive aqui, nós conversamos muito sobre a questão da revisão do Pacto Federativo, né? E que justamente o Brasil, essa marcha que teve agora em Brasília, o título da marcha era o seguinte: Brasil, uma federação incompleta. E eu acho que o Paulo, com sua equipe, foi muito feliz, né, quando colocou esse título. Porque, na verdade, é isso, né? O que nós estamos sentindo é essa desigualdade que está acontecendo na Federação Brasileira. O governo federal fica com o maior percentual dos recursos, de forma exagerada. 60% do que é cobrado no país de impostos fica com o governo federal, 25% com os governos estaduais e apenas 15% com os municípios. Portanto, o caminho mais, que eu vejo assim, mais rápido, para que a gente possa tornar o país mais igual, mais justo, é a reforma tributária. Mas o senhor acha que tem clima? O senhor que acompanha esse debate lá em Brasília, os deputados estão interessados nisso? Eu não vejo os deputados se manifestarem a respeito dessa questão do municipalismo. O senhor que faz parte da luta vê? Eu digo o seguinte, eu vejo o seguinte, uma vez até eu converso muito com o Bez Leocádio, que é o presidente da Federação dos municípios do Rio Grande do Norte, e hoje é o vice-presidente da Confederação. Eu converso muito assim, que eu vejo assim, às vezes, pouco conhecimento dos deputados com relação à causa municipalista, os problemas dos municípios. Às vezes, quando a gente tem a oportunidade de debater com os deputados esses problemas que afetam os municípios, a gente sente assim que há um pouco de pouco interesse ou pouco conhecimento nessa matéria relacionada às questões municipalistas. Parece que o debate fica só em relação à emenda parlamentar, para que prefeito vai a emenda, né? Essa questão da emenda é muito complexa, né? Deixa o município, na verdade, muito dependente dos deputados. Eu acho que a grande luta é essa, é a reforma tributária, né? No sentido de equacionar melhor essa questão do Pacto Federativo. Eu sei que, por exemplo, hoje nós temos muitos problemas. Nós temos um problema seríssimo, que é a questão da previdência com os municípios. A previdência hoje, ela explora muito os municípios. E nós estamos lutando muito, meu caro Pinto Júnior, para que haja um encontro de contas, porque o governo federal, através da Receita da Previdência, diz que os municípios devem um absurdo de dinheiro à Previdência. Mas nos estudos que nós temos, que foram feitos pela Confederação Nacional dos Municípios, a Previdência deve, a Receita deve aí mais de aproximadamente uns 25 bilhões aos municípios. E me parece que a dificuldade do município buscar o que lhe é devido é uma luta de Golias contra... Do gigante Golias contra Davi. Né? Contra Davi. Já em relação à Previdência, vem logo na boca do caixa, no FPM, antes que chegar na conta da Prefeitura. Me parece que é desigual essa cobrança. Mas o que eu queria conversar com o senhor, que o nosso tempo está se esgotando, é sobre a questão dos royalties, que foi muito debatido na marcha a Brasília. Exatamente, nós vamos chegar no royalties. Só um minutinho rápido. Veja, essa questão da Previdência é muito séria. Quando o município deve ao governo federal, eles jogam a taxa de juros, a taxa Selic, que torna as contas impagáveis. Quando o governo federal deve aos municípios, ele faz o inverso. Ele joga a taxa de TJLP, que é um juro mais suave. Entendeu? Ele é dois pesos e duas medidas, mas me fala dos royalties. A questão do royalties é o seguinte, eu acho o seguinte, em todos os movimentos que eu tenho participado de Brasília, eu tenho defendido, até de forma radical, o foco da questão dos royalties. Eu tenho dito ao Paulo Zil Costa, tenho dito ao próprio Benes, fiz pronunciamento nas assembleias dos prefeitos em Brasília, que o nosso foco são a redistribuição dos royalties. Se a gente focar em muitas bandeiras municipalistas, a gente enfraquece o nosso movimento. Eu tenho definido o seguinte, a gente tem que focar aqui, qual é o alvo? Qual é o alvo hoje do municipalismo brasileiro? É a redistribuição dos royalties.
Portanto, todas as nossas forças têm que ser nesse sentido. Só para explicar, o projeto que hoje está vigente é que os estados que são produtores ficariam com todo esse dinheiro, inclusive em águas profundas, que é considerado espaço da União. As águas são consideradas espaço da União e por isso mesmo a interpretação é que deveria estes recursos da exploração do petróleo, chamados royalties, que eles viessem a ser distribuídos com todos os estados e não somente com os estados produtores. O debate é mais ou menos isso, não é, prefeito? Porque na verdade é o seguinte, a questão do pré-sal, que o pessoal mistura muito dentro dessa questão dos royalties, é uma coisa, e os royalties do marítimo é outra história. O que nós estamos discutindo hoje não é a questão do pré-sal, é a questão do petróleo que é explorado no mar, em águas profundas, que, no nosso entendimento, esse petróleo pertence à União. Se pertence à União, pertence a todos os municípios do país.